No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e neste vídeo eu vou trazer o card completo, todos os favoritos, a minha opinião, mas antes de começar eu quero te avisar que as cotações que eu trago aqui dos favoritos são da parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil, que é a Stake. Se você ainda não tem a sua conta lá, é só você acessar o comentário fixado aqui, clicar no link aí e abrir a sua conta. E se você quiser também seguir o grupo VIP de apostas que a gente tem com lutadores profissionais, fazendo as suas análises e colocando lá tudo certinho para você seguir, é um belo filtro, o link também está aqui no comentário fixado para você aproveitar. Então vamos lá, começando com o horário, o card preliminar começa às 19 horas, horário de Brasília, e o card principal começa às 22 horas, também horário de Brasília. Vamos lá, primeira luta, categoria peso palha, temos a Alice Ardelian enfrentando a Rayane dos Santos. A Rayane é muito favorita, 72%, ela paga R$ 1,30 lá na Stake, enquanto a Alice paga R$ 3,20. Na próxima luta, peso leve, temos o Bolagioc enfrentando o Markel Medeiros. O favorito é o Bolagioc com 63%, ele paga R$ 1,50, enquanto o Markel Medeiros lá na Stake está pagando R$ 2,50. Na terceira luta da noite, categoria peso leve, temos o Jordan Levy enfrentando Kurt Holobov e o favorito é o Jordan Levy com 62%, lá na Stake ele está pagando R$ 1,60 e o Kurt Holobov está pagando R$ 2,40. Na próxima luta, peso casado, porque a luta original caiu, né? A luta original seria o Andreas Gustafsson, que ainda está na luta, enfrentando Jeremiah Wells, só que Jeremiah Wells deixou a luta e entrou o Trevin Giles, então é peso casado, ainda não tem favoritismo, tá? Nem na Stake, então não tem favorito, só tem a luta aí, peso casado, Andreas Gustafsson contra Trevin Giles. Na próxima luta, peso galo, temos feminino, né? Kathleen Vieira, terceira do ranking, enfrentando a Macy Chiasson, que é a quinta, e para vocês verem como a categoria peso galo feminina é desprestigiada do UFC, né? E talvez até do público, a luta da top 3 contra a top 5 tá no card preliminar, e não é nem a última luta do card preliminar, para mim deveria ser card principal nessa luta por conta da posição no ranking, né? Mas enfim, para vocês verem como estão cagando para essa categoria. Acho que a categoria que mais cagam dentro do UFC é o peso galo feminino, né? Então é bom que eu tenho liberdade, né, para falar a minha opinião, então eu posso falar isso e, enfim, né? É a realidade, né? Mas vamos lá. Eu acho uma baita luta, tá? Kathleen Vieira é uma boa lutadora. Macy Chiasson vem evoluindo muito. Aliás, eu sempre gosto de lembrar, né, que as luvas do UFC que eu tenho aqui, que eu comprei naquela caixa, que eu postei um vídeo aqui, era da Macy Chiasson, né? Eu não sabia na época quem era, né? Porque não achava o nome e tal, e depois descobri, né? Finalmente, então era da Macy Chiasson. E a Macy Chiasson enfrenta a Kathleen Vieira na luta mais equilibrada da noite. Cada uma tem 50%. Lá na Stake, cada uma paga R$ 1,90. Então é uma luta difícil realmente de chutar quem vence, tá? Como as bolsas estão em cima do muro, e eu não gosto muito de deixar vocês sem uma direção, né? Eu vou dar a minha opinião, tá? Eu acho que a Macy Chiasson, se eu fosse ter que arriscar, eu acho sim uma luta equilibrada, mas se eu fosse ter que tirar de cima do muro, eu acho que a Macy Chiasson tem uma leve vantagem, tá? Uma leve favorita. A Kathleen Vieira vem de 2 vitórias e 2 derrotas nas últimas 2 lutas, intercalando, né? Ela ganhou da Holly Holm, aí depois ela perdeu da Raquel Pennington, aí depois ela ganhou da Penny Kianzad, depois ela perdeu da Kayla Harrison. Então vem não ganha, perde aí, tá? E se a gente for olhar a Macy Chiasson, ela das últimas 4 venceu 3, né? Ela venceu a Norma, depois ela perdeu da Irene Aldana, depois ela venceu a Penny Kianzad e venceu a Chitara. Nas últimas 2 lutas, né, que foi a Penny Kianzad e a Chitara, ela ganhou bônus de performance, né? A Penny Kianzad ela finalizou no primeiro round e a Mayra Bueno Silva ela nocauteou no segundo round. Então, vem de 2 vitórias muito boas e de bônus de performance, tá? Então é isso, acho uma luta interessante, 2 atletas top 5 e se for chutar para tirar o desempate aí, eu acho que a Chiasson tem uma leve vantagem. Na última luta do card preliminar, peso mosca, temos o Alan Nascimento contra o Jafel Filho e uma luta muito boa, tá? Poderia estar no card principal também, né? A gente tem o Alan Nascimento com 61% de favoritismo, ele paga R$ 1,60 lá no Stake e o Jafel Filho está pagando R$ 2,40. O Alan Nascimento, né, o puro osso, ele vem de uma fase muito grande de inatividade, né? Ele fez a última luta em 2023, quando ele conseguiu finalizar no primeiro round o Carlos Hernandes, tá? Antes disso, ele tinha vencido o Jake Hadley e antes disso ele tinha perdido lá em 2021, né, para o Tagiro Lambekov numa decisão dividida e ele tinha perdido também no Contender Series lá em 2018 para o Raulian Paiva, tá? Então assim, se for pegar, ele lutou no Contender em 2018, aí ele lutou contra o Tagiro Lambekov em 2021, aí lutou contra o Jake Hadley em 2022, aí lutou contra o Carlos Hernandes em 2023, ou seja, uma por ano ali, e agora só vai
vai voltar a lutar depois de mais de 2 anos contra o Rafael Filho. Então é muito difícil manter um ritmo de luta ali, o que complica bastante, né? E ainda assim ele é favorito, né? E o Rafael Filho, ele venceu o Contender, né, nocauteando no segundo round, chegou no UFC, estreou com derrota contra o Mokaev, perdeu por finalização, mas depois ele finalizou no primeiro round o Daniel Barez e finalizou no primeiro round o Ozzy Osbourne, ganhando até bônus de performance. Então uma luta muito interessante, dois caras bons ali, né? O Rafael Filho muito mais do jiu-jitsu, né? Realmente ele busca bastante isso. O Puro Osso também, né? Ganhou ali por finalização, também tem seu bônus de performance. Enfim, um duelo aí bastante interessante de brasileiros. E entrando no card principal, a gente tem ali no peso médio o Dusko Todorovic enfrentando o Zach Reese. Zach Reese é favorito com 70%, ele paga 1,40 na stake e o Dusko Todorovic paga R$3. Na próxima luta, no meio médio, a gente tem o Oban Elliott enfrentando o Ramiz Brahimaj. Aqui, o maior favoritismo da noite, tá? A gente tem o Oban Elliott com 83% de favoritismo, ele paga R$1,20 lá na stake e o Ramiz Brahimaj paga R$5,20. Na próxima luta, no meio pesado, temos o Bruno Lopes contra o Dustin Jacob. O Dustin Jacob é favorito com 63%, paga R$1,50 e o Bruno Lopes está pagando aí R$2,50. Lembrando, né, se a gente for pegar aqui, o Bruno Lopes, ele perdeu no Contender Series em 2023, depois de 2024 ele venceu por nocaute no segundo round e acabou entrando para o UFC, fez a sua estreia esse ano, né, dia 11 de janeiro, quando ele venceu na decisão o Magomed Gaziazulov, e agora ele luta com o Dustin Jacob, que é um cara que tem muitas lutas no UFC. Tá? Ele fez a primeira luta dele no UFC lá em 2011, para vocês terem ideia. Depois ele fez mais uma, perdeu, né, essas duas primeiras. Aí depois, em 2020, tá? 8 anos depois, ele volta, luta no Contender Series, e aí ele entra para o UFC de novo. Aí ele ganha 2, aí ele empata uma, aí ele ganha mais 4, então ficou numa boa fase até 2022, quando ele perde do Khalil Rountree, aí ele perde do Azamat Murzakanov, aí ele ganha do Kennedy Nzechukwu, aí ele perde do Manifield, perde do Dominic Reyes, aí ele ganha do Petrino na última luta por nocaute, né, ganhou bônus de performance até, e agora luta com o Bruno Lopes. Então um cara que tem muitas lutas ali dentro do UFC, tal, contra um cara que fez uma luta, venceu, né, na estreia ali, e é isso, tá? Então, né, tem essa diferença aí, e o favorito, como eu falei, é o Dustin Jacob, tá? Mas não é tão favorito não, né? Enfim. Na próxima luta, a gente tem aí no meio médio o Billy Ray Goff enfrentando o Seok Hyun Ko. E o favorito, pouca coisa, é o Billy Ray Goff com 58%. Ele paga R$1,70 e o Seok Hyun Ko paga R$2,20 lá na stake. Na próxima luta, peso leve, temos o Ludovic Klein contra o Matheus Ganro, que é o 7º do ranking. O Matheus Ganro tá pegando um cara que não tá no ranking, né? E o Matheus Ganro tem 61% de favoritismo, até que tá apertado, né? Para um cara que é 7º do ranking contra um cara fora do ranking. E o Matheus Ganro paga R$1,60, enquanto o Ludovic Klein está pagando R$2,40. O Matheus Ganro tentou várias lutas importantes, mas a galera meio que, acho que foge dele, porque é um cara que tem quase a mesma média de quedas do Merab, tá? Então é um cara que usa muito as quedas, ele é um cara que defende muito bem as quedas, tem 90%, é um cara que bota pressão, enfim, é um cara muito chato de lutar, tá? Um cara muito complicado, e ele conseguiu fazer esse jogo de quedas mesmo com o Arman Tsarukyan, pra vocês terem ideia, né? Então tem um wrestling realmente pentelho, só que ele derruba bem e usa muito esse jogo, mas ele não controla tanto os caras no chão, tá? Mas é aquilo, se ele conseguir refinar isso, realmente é um cara embaçadíssimo. Na última luta dele, ele fez luta da noite contra o Dan Hooker, perdeu uma decisão dividida, muita gente não concordou muito ali, e antes disso ele tinha ganho do Jalen Turner, do Rafael Fiziev, do Rafael dos Anjos, né? Então vinha ali realmente de muitos bons resultados, tá? Se a gente for pegar antes dessas 3 vitórias, ele tinha perdido o Beneil Dariush, e antes dessa derrota pro Beneil Dariush, ele tinha 4 vitórias seguidas, tá? Com 3 bônus, 2 de performance e 1 de luta da noite. E ele tem poucas lutas até, se for considerar no UFC, assim, pouca entre aspas, né? Mas ele tem ali, se a gente for olhar aqui, ó, 3 lutas da noite, tá? E 2 bônus de performance. Então, é um cara que geralmente entrega, né? Ele vai ali o tempo todo pra cima, tenta queda, vai pra trocação meio maluca ali, que na trocação ele é meio doidão ali, mas enfim, ele é esforçado, né? Então ele entrega entretenimento e ele enfrenta o Ludovic Klein, que vem de 4 vitórias seguidas, né? Ele ganhou na decisão do Inácio Barramontes, aí ele nocauteou o AJ Cunningham, depois ele ganhou na decisão unânime do Thiago Moisés e do Roosevelt
Roberts. Então, o Ludovit Klein, que tem o apelido de Mr. Highlight, não tem nenhum bônus dentro do UFC, mas é um cara que faz lutas muito interessantes também, tá? Tem uma defesa de quedas de 91%, o que é interessante, já que, como eu falei, o Matheus Gamrot usa muito as quedas. Então, vamos ver o que rola nessa luta interessante. E na luta principal, na categoria peso mosca feminina, temos Erin Blanchfield, quarta do ranking, enfrentando Maycee Barber, que é a quinta, e aqui temos a favorita sendo a Erin Blanchfield. Ela tem 68% de favoritismo, paga lá na stake R$1,40, e a Maycee Barber está pagando R$2,90, quase R$3 a Maycee Barber. A Erin Blanchfield vem nas últimas, na verdade, todas as lutas no UFC, ela só perdeu uma. Tá? Ela perdeu da Manon Fiorot, que acabou de disputar o cinturão. Ela acabou perdendo numa decisão unânime depois de 5 rounds, tá? Uma luta onde a Manon Fiorot conectou 172 golpes, enquanto a Blanchfield conectou 130. Então foi uma luta onde realmente durante todos os rounds a Manon Fiorot conectou mais golpes, tá? A Blanchfield chegou a tentar 3 quedas, não derrubou nenhuma vez, não teve tanto tempo de controle durante a luta, então a Manon Fiorot foi superior, tá? Então a Blanchfield tá em quarta no ranking ainda e vai tentar vencer a quinta para, né, se manter ali perto do cinturão, né? Já que, como eu falei, ela só tinha perdido da Manon Fiorot. Enquanto isso, se a gente olhar a Maycee Barber, ela vem sem perder também há muito tempo, né? A última derrota dela foi em 2021 para Alexa Grasso, numa decisão unânime, e antes dessa ela tinha perdido para Roxane Modafferi, também na decisão unânime. Tirando essas duas derrotas, que faz tempo já, ela não perde, tá? Em nenhuma luta do UFC ela tem derrota mais. Então ela vem aí numa sequência de 6 vitórias seguidas. Ela ganhou da Miranda Maverick, depois ela ganhou da Montana Della Rosa, ganhou da Jessica Eye, ganhou da Andrea Lee e ganhou da Amanda Ribas por nocaute, ganhando bônus de performance, e ganhou na última luta dela contra a Caitlin Serminara. Tá? E agora ela enfrenta a Erin Blanchfield. Então, são duas lutadoras muito boas, né? Numa sequência realmente de vitórias, uma fase muito boa, não atuam tão no topo do ranking. Se a gente olhar a estatística ali, né, a gente tem números, assim, entre aspas, semelhantes, né? O volume de golpes das duas é muito alto, a Blanchfield tem até mais. Na questão da precisão, a Maycee Barber tem menos volume, mas ela é mais precisa ali na trocação. Se a gente vai olhar em golpes absorvidos, a Blanchfield tem mais volume, mas ela apanha muito mais, tá? O diferencial da Maycee Barber é bem melhor. E na defesa da trocação, 5% de vantagem para a Blanchfield. Se a gente vai pegar no grappling, volume de quedas é parecido, mas a Blanchfield derruba um pouco mais, só que a precisão da Maycee Barber é maior, ou seja, tanto golpe quanto queda, a Blanchfield tem mais, só que a qualidade da precisão das duas coisas, da trocação e das quedas, da Maycee Barber é melhor, tá? Então tem uma quantidade de um lado e talvez qualidade, entre aspas, do outro, né? Se a gente for pegar defesa de quedas, aí sim, uma boa vantagem da Blanchfield, ela tem 80% de defesa de quedas, enquanto a Maycee Barber tem apenas 53%. E na média de finalizações, a Blanchfield tem 0,8 contra apenas 0,1 da Maycee Barber. Então se a gente for olhar ali, a altura é parecida, tá? O alcance é parecido, a Maycee Barber geralmente, né, aqui tá marcado como enfim, a base dela, né, switch, então ela troca de canhota, destra, tal, enquanto a Blanchfield tá como ortodoxa, então ela trabalharia mais ali na sua base de destra. Até a idade é parecida, tá? Então, altura, envergadura, idade, até a fase dentro ali tá muito parecida, então os números não são tão diferentes também, então tem muita coisa parecida, mas ainda assim a Blanchfield tem quase 70% de favoritismo. Eu acho, tá, sinceramente, que a Maycee Barber não é tão azarona para pagar praticamente R$3, tá? De verdade. Eu acho que a luta é mais equilibrada que isso. E, cara, eu não sei não, tá? Eu, além de botar a luta equilibrada, eu acho que a Maycee Barber vem numa fase, assim, parece que ela tá muito embalada para perder para Blanchfield agora. Não sei, as duas são muito boas, mas, sei lá, eu não sei não se eu concordo com as bolsas, tá? Quase R$3 para Maycee Barber. Talvez eu até pudesse colocar a Blanchfield como favorita, mas menos do que isso. Mas eu vou ser mais audacioso. Eu vou chutar que a Maycee Barber vence. Eu vou com a azarona aqui, tá? Eu acho que a Blanchfield... Enfim, as duas são muito boas, tá? Mas eu vou puxar pra zebra aqui. Sei lá. Vou chutar que a Maycee Barber vence aí. Mas de resto, né? O Matheus Gamrot acho que realmente é favorito. Enfim... As outras lutas aí não tem muito o que discordar. No geral é isso, tá? Não é um card que chama muita atenção, né? Tem que falar a real aqui. Mas
de novo, esses cards geralmente acabam surpreendendo, porque a nossa expectativa não é muito alta. De qualquer forma, vai ter vídeo de resultado como sempre, então se você acabar não assistindo, alguma coisa assim, é só você voltar aqui no canal que vai ter minha opinião. As lutas que forem boas eu vou falar, vale a pena. A luta que for uma merda eu vou falar, não vale a pena. Então vocês já conhecem o esquema aqui do canal. Então comenta aqui embaixo o que vocês quiserem, o que vocês acharam do card, quem é favorito, o que vocês acham de a top 3 de uma categoria enfrentar a top 5 e tá lá no preliminar. Enfim, comenta tudo aí embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!